Recentemente, vários jornais trouxeram esta manchete, que é inacreditável. Os bancos precisam se preparar, pois muito em breve nós teremos a oficialização da vida extraterrestre. Nós teremos a humanidade sendo comunicada que inteligências superiores existem. Isso pode causar uma grande crise. Bem, se você é cristão e ainda não acordou para esta verdade de que extraterrestres não são uma ficção, uma piada, uma fantasia, está na hora de acordar, pois um grande circo satânico está sendo montado para que as pessoas sejam enganadas, e isto já foi profetizado nas escrituras sagradas. Nos foi dito que os demônios iriam se manifestar no fim dos tempos e que iriam seduzir a humanidade com sinais, com maravilhas, com narrativas, de tal modo que a humanidade seguiria os demônios para uma guerra contra o Criador. É o que está escrito. E bem, nós temos inclusive os ocultistas também acreditando, né, que isso acontecerá. Eles dizem que isso acontecerá justamente na Era de Ouro, e nós temos alguns sinais a respeito disso, né? Recentemente eu trouxe para você uma análise da cerimônia do Globo de Ouro, onde eles fazem ali uma referência clara à Era de Ouro, né? Inclusive eu mostro para você naquele vídeo documentos de sociedades secretas falando a respeito da Era de Ouro. Que a Era de Ouro do passado foi um momento mágico, foi um momento incrível, onde os deuses estavam atuando em meio aos humanos, compartilharam conhecimentos, guiaram os seres humanos espiritualmente, mas eles foram embora. Só que, de acordo com os ocultistas, os luciferianos, né, esta Era de Ouro voltará, como você pode ver aqui, e os deuses também voltarão. Isso acontecerá, né? E veja só que interessante, não só aquela cerimônia fez ali uma referência à Era de Ouro, a chegada destes seres, né? Mas também a Casa Branca, no dia 1º de janeiro de 2026, eles publicaram uma imagem que diz o seguinte: Welcome to the Golden Age. Ou seja, traduzindo, bem-vindos à Era de Ouro. Então, nós estamos entrando nessa Era de Ouro. Alguns ocultistas colocam que é, né, a externalização da hierarquia, o momento em que os deuses irão se manifestar, os deuses que estão guiando a humanidade nas sombras, né, irão se manifestar. E é justamente por isso que nós estamos tendo tantas e tantas revelações a respeito de alienígenas, né? A gente vai entrar nessa matéria, mas eu quero mostrar para você algo interessante, veja só. Recentemente o Daily Mail trouxe uma notícia que diz o seguinte, preste muita atenção. Os maiores especialistas em OVNIs revelam que a atividade de denunciantes finalmente levará a uma divulgação em 2026. As evidências estão se alinhando. Agora vamos ler exatamente o que esta matéria quer dizer. Uma onda de denúncias, novas exigências do Congresso e crescente pressão política estão impulsionando os Estados Unidos rumo ao que os especialistas dizem ser a sua primeira verdadeira revelação sobre a existência de OVNIs em 2026. Pesquisadores disseram ao Daily Mail que o número crescente de pessoas ligadas às Forças Armadas e à comunidade de inteligência que estão dispostos agora a depor está crescendo, e isso tornará cada vez mais difícil de manter o sigilo. Então veja só, nós estamos de fato entrando nesta Era de Ouro, nesta era em que estes seres irão se manifestar. E o papel do governo americano é um papel essencial neste cenário, né? E veja, nós temos até mesmo uma carta do jogo INWO que nos fala a respeito disso, né? Dos OVNIs, dos alienígenas. Isso vai acontecer, assim como várias outras cartas do jogo INWO também se cumpriram. Neste momento eu quero mostrar para você aqui a matéria que vai nos dizer a respeito, né, desta analista que trabalhou por anos no Banco da Inglaterra, anunciando que nós podemos ter uma crise econômica por conta da revelação dos alienígenas. Veja só, o Banco da Inglaterra precisa se preparar para uma crise financeira desencadeada por aliens, afirma ex-especialista em políticas públicas. Os mercados financeiros podem entrar em colapso se o governo americano confirmar a existência de vida
extraterrestre. O Reino Unido precisa se preparar para uma crise financeira que seria desencadeada caso o governo dos Estados Unidos anunciasse a existência de alienígenas, afirmou um ex-especialista do Banco da Inglaterra. Na verdade, uma ex-especialista, né? A tradução deu uma falhada aqui. Ellen McCall, que atuou como analista sênior em segurança financeira do Banco Central do Reino Unido, escreveu a Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, estando a estabelecer planos de contingência caso a Casa Branca confirme a existência de vida extraterrestre, de acordo, né, com o jornal The Times. A senhora McCall trabalhou no Banco da Inglaterra por 10 anos, né? Ela trabalhou de 2012 até 2022 e disse que políticos e banqueiros não podem mais se dar ao luxo de ignorar as discussões sobre vida extraterrestre e alertou que uma declaração dessa natureza poderia desencadear a falência de bancos. Por quê? Ela vai explicar, né, mais à frente que quando esta revelação for feita, as pessoas irão se desesperar de tal modo que irão correr aos bancos para sacar o seu dinheiro, né, que está na conta, a sua aposentadoria, enfim. Irão fazer, né, um alvoroço, pois elas não terão aí a maturidade, as pessoas não estão preparadas para esse evento que, de acordo com ela, é certo que aconteça. Então, os bancos precisam se preparar. Então, eu quero colocar para você aqui o seguinte: ela trabalhou em anos nessa área, em anos na área de prever, né, eventos catastróficos que poderiam levar os bancos aí a problemas. Então, ela analisa antes que esses eventos aconteçam, né, e traz esses cenários aí para os bancos, para que os bancos possam se preparar. E o que ela está fazendo, né, é exatamente isso, nos dando um cenário, né, de algo que vai acontecer, até porque muitas dessas figuras que estão aí, né, ligadas ao sistema, sabem de muita coisa, já viram muita coisa e eles sabem que vai acontecer. Né? Eles sabem que essa revelação, mais hora menos hora, vai acontecer porque estes seres alienígenas, eles de fato existem, né? Só que não são exatamente o que eles pensam, não são seres de outros planetas, né? São na realidade demônios, como a Bíblia nos apresenta. Neste momento, eu quero mostrar para você algo interessante. Ela fala sobre uma crise econômica vindo, né, de um evento inesperado. Por muito tempo, os ocultistas, né, ou melhor dizendo, os globalistas que são ocultistas, como Klaus Schwab e outros, estão anunciando um Black Swan Event, ou seja, um evento cisne negro, um evento inesperado que pode levar a humanidade a um colapso, inclusive ao colapso econômico. Eu quero mostrar para você, em uma das cúpulas de governança global, o que Klaus Schwab disse, onde ele cita esse evento cisne negro. Vamos lá. And the last factor I want to mention is resilience. E o último aspecto que eu quero mencionar é resiliência, ele diz. Capability to bounce back. A capacidade de responder. Because there will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises which will come in our way. Porque isso será necessário graças a eventos cisne negros e surpresas que virão em nosso caminho. Eles sabem o que está chegando, né? Eles estão arquitetando este plano e não é à toa, inclusive, que nós temos aí mercados, né? Ou melhor dizendo, bancos, países emergentes, como diz essa matéria aqui, estocando ouro, porque eles estão prevendo uma crise, né? Então, será que é exatamente esta crise que eles estão se preparando, né? A histeria coletiva que irá levar o mundo a uma crise econômica, será que este é o cenário que eles estão aí se preparando, né, para este grande problema? Bem, é muito possível que seja. Nós vemos aqui com esta previsão feita por uma analista respeitada do Banco da Inglaterra. Isso vai acontecer. Vários são os sinais de que isso vai acontecer. Eles estão anunciando isso há muito tempo. Inclusive, eu quero mostrar para você uma propaganda que foi feita pela UNICEF, que é uma das agências da Organização das Nações Unidas da ONU, aonde eles colocam o seguinte: marciano
um amigo inesperado. Vamos ver aqui o que eles apresentam. Você verá aqui vários simbolismos de estrelas e eu já vou entrar o porquê que isso acontece, né? Eu já vou mostrar para você o que isso significa. Novamente as estrelas. E ele entrega a maçã, né? Uma maçã diferente, nos lembra muito ao fruto, né? Muitas vezes o fruto do Éden ele é representado pela maçã. Existe um simbolismo oculto por trás disso. Em alguns vídeos aqui no canal nós já falamos a respeito disso, né? Do pecado original. Então eu recomendo que você procure esses estudos, porque senão vai levar muito tempo para a gente explicar, né? Ponto por ponto do porquê da maçã. Mas basicamente aqui é uma referência ao Gênesis, né? E note, este ser, este alienígena, não é só que ele é inteligente, não é só que ele é avançado espiritualmente, na realidade ele tem poderes. E a própria Bíblia vai dizer que esses seres vão aí apresentar sinais e maravilhas para poder, né, perverter o mundo, seduzir o mundo, né? E no final eles trazem uma mensagem: não perca a oportunidade de conhecer alguém diferente. Não perca uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Vamos voltar aqui então, né, no simbolismo das estrelas. Eu quero mostrar para você o que isso representa, porque isso é algo antigo, tá? Vários desses demônios no passado apresentaram uma história para a humanidade de que eles vieram das estrelas. Não à toa você tem várias civilizações, né, onde você tem estrelas sendo representadas. Aqui claramente você tem um ser com chifres, com asas, né, que é considerado um deus, mas que a Bíblia nos apresenta que é um demônio. Ele tem todas as características de um demônio, né, um ser alado, com chifres, etc., que inclusive no hebraico seria chamado de Seirim, né? E aqui uma estrela. Outra representação aonde estes demônios apresentam aqui, ostentam uma estrela. Temos aqui também, né, numa representação egípcia, né, sendo ostentada a estrela. E até hoje, aqui nós temos uma imagem de um ritual sendo realizado, nós temos o sigilo de Bafomé, que é claramente uma estrela invertida. E por que da estrela? Porque estes seres, estes demônios contaram no passado uma história de que eles são deuses das estrelas, eles vieram das estrelas, inclusive existe, né, a história de Sírios que você pode pesquisar, onde eles dizem que eles residem em Sírios e eles voltarão para, né, guiar a humanidade no momento oportuno, virão de Sírios para a Terra. Dentro do ocultismo você tem relatos destes satanistas fazendo contato com os seres sirianos, que estão na estrela de Sírios, que são os deuses do passado que se apresentaram à humanidade, né? Então é justamente por isso que nós temos este simbolismo de estrelas. E a situação está saindo tanto do controle que nos Estados Unidos eles estão criando agora uma força-tarefa para poder analisar os fenômenos, né, OVNIs e OSNIs. Ou seja, você está tendo fenômenos inexplicáveis acontecendo nos céus, com tecnologias que verdadeiramente, né, os especialistas não compreendem, né, desafiam as tecnologias conhecidas, mas também nas águas. E eu mostrei alguns relatos disso para você. Teve um senador americano que disse que claramente essas tecnologias são de seres que estão aqui há muito tempo, já se conectaram conosco, não são humanos e são muito mais capazes, muito mais inteligentes do que nós.
seres humanos, né? Então, existe toda uma questão por trás disso. Existem vários e vários relatos vindo de autoridades. Nós temos aqui mais um jornal importante trazendo notícias sobre OVNIs, né? Mostrando as capacidades que estes seres possuem. Meus amados, eu agradeço a cada um de vocês que estão na lista de contribuições do canal. Oro por cada um de vocês. É graças à ajuda de vocês que esse trabalho sobrevive, que os vídeos, que os estudos que nós fazemos aqui, que nossas pesquisas são possíveis. Então, que o Criador abençoe imensamente a vida de cada um de vocês, tá? E temos aqui contribuidores anônimos, temos pessoas que todos os meses estão nos ajudando, fazendo com que o Matrix Mundial não acabe, ok? Então, meu muito obrigado. E se você também que está assistindo este estudo confia no nosso trabalho, acredita que nós não podemos parar, toda a ajuda é necessária, né? Cada um contribuindo da forma como pode faz com que o trabalho se torne possível. Então contribua ou através do nosso Pix, temos a chave aí na sua tela, ou através do nosso PayPal, que estará na descrição. Que o Criador abençoe você e segue o vídeo. Para encerrar, eu quero mostrar para você um documento que foi recentemente divulgado, né? Aqui nós temos um resumo desse documento, aqui nós temos no próprio site da CIA o documento, né? E eu quero ler para você a descrição desse documento. Veja só. Um documento insano da CIA, agora desclassificado, detalha um suposto incidente com OVNIs envolvendo a KGB e vítimas horríveis. A KGB, no caso, meus amados, era a agência de espionagem da antiga União Soviética, né? Então veja só. Durante um exercício militar soviético na Sibéria, um OVNI em formato de disco voador, voando baixo, apareceu sobrevoando a área. Um míssil terra-ar foi lançado, atingindo a nave e causando a queda de destroços. 5 entidades humanoides baixas emergiram, descritas como tendo cabeças grandes e olhos negros proeminentes, de acordo com relatos de testemunhas oculares, incluindo 2 soldados sobreviventes. Os seres se fundiram em um único objeto esférico, que então se expandiu, brilhou intensamente e explodiu uma luz intensa. Essa onda de energia teria petrificado 23 soldados expostos, transformando sua estrutura molecular em uma substância semelhante ao calcário. Os sobreviventes protegidos na sombra saíram ilesos. Os restos petrificados foram transportados para um instituto secreto em Moscou para análise, onde os cientistas concluíram que uma fonte de energia desconhecida causou a transformação. O relatório, baseado em um arquivo da KGB de 250 páginas, com fotografias e desenhos, alerta para a existência de tecnologia alienígena avançada capaz de lançar aí uma retaliação devastadora, né? E é dito também que este documento foi publicado em um jornal ucraniano. Então nós temos aqui, meus amados, muito embora isso possa parecer espetaculoso para alguns, né? Nós temos isso como um documento oficial publicado e recentemente, né, na realidade, desclassificado, liberado pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, né? E não só pela CIA, você tem vários governos com documentos falando a respeito destes seres, do contato com esses seres. Eles petrificaram, né, com a sua tecnologia. É interessante porque isso nos lembra o que aconteceu no passado em Sodoma e Gomorra também, aonde, né, nós tivemos ali pessoas sendo petrificadas. Então, de fato, existem paralelos com a Bíblia, né? Meus amados, é muito sério o que está acontecendo, né? Nós temos aí estes seres próximos de se manifestar. Nós temos o 3 Atlas trazendo mais e mais questões, né, para a ciência. O 3 Atlas, né, trazendo jatos, demonstrando tecnologia, lançando jato em direção à Terra. Então, muito em breve a gente vai estar falando a respeito disso aqui também. Hoje foi o dia em que houve a conferência envolvendo o incidente em Varginha, né, onde várias figuras importantes ali, médicos, militares, né, pessoas de fato que têm uma participação ali crucial nesse caso e possuem credibilidade, deixaram seus relatos de que viram uma atividade não humana. Então nós estamos de fato na era das revelações, nós estamos na era de ouro em que estes seres irão se manifestar e, de novo, não há
nenhuma dúvida de que isto é demoníaco, e também não há nenhuma dúvida de que muitos cairão nessas mentiras, pois isso também está profetizado. Enquanto nós estamos aqui clamando do deserto, muitos estão ignorando estes fatos, muitos estão deixando, né, que a narrativa seja construída, né, em suas cabeças, muitos estão tendo a compreensão de que tudo isso é inofensivo. Tanto que, veja, a minha pauta para este vídeo era outra, mas com essa notícia eu tive que mudar em cima da hora, porque é algo extremamente importante, né? O nosso último vídeo foi sobre alienígenas e seguidamente tivemos outro vídeo falando a respeito deste mesmo assunto, né? Dada a importância. Então, de fato, os governos devem se preparar, pois haverá, né, de acordo com esta especialista, né, dentro do setor bancário, uma possível crise desencadeada com a revelação da vida extraterrestre. Meu muito obrigado por ter assistido esse estudo até aqui e até o nosso próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.